compartilhar com vocês uma longa escavação feito para mim, uma coisa de criança. Para muitos, pode ser apenas mais um certificado, um diploma. Para mim, não. É a materialização de um sonho, que nasceu lá no sonho, bem lá na infância mesmo, que atravessou a adolescência, gente, e desde menina, eu me encantava com tudo dos povos antigos. E desde menina, eu me encantava com tudo dos povos antigos. Monumentos, enigmas, mistérios da humanidade. Despertavam em mim uma curiosidade quase sagrada. Enquanto muitas crianças com escavações, com mapas, com descobertas extraordinárias. Predileta. Horas imaginando o como seria a civilização perdida sob as águas, refletindo sobre o que teria acontecido, né, com os seus habitantes e sobre os segredos que talvez ainda repousassem nas profundezas do oceano. Hoje eu tô aqui, debaixo das suas sabedorias, me despertava profundo respeito pela história humana. Então veio Indiana Jones. Ah, como eu vibrava com suas aventuras. Eu me via percorrendo desertos, explorando templos esquecidos, decifrando símbolos antigos e desvendando os mistérios guardados pelo tempo. E talvez eu ainda não soubesse explicar, mas ali já existia uma paixão genuína pela arqueologia, pela história e pelas buscas do conhecimento em si. A vida, porém, tem seus próprios caminhos. Nem sempre seguimos imediatamente com os nossos sonhos, aqueles que habitam o coração. Muitas vezes precisamos cumprir outras missões, assumir responsabilidades, amadurecer, aprender. E durante anos e anos e anos, aquele sonho infantil permaneceu guardado dentro do meu coração, como uma relíquia preciosa, que não estava morto, apenas aguardando o momento certo. E hoje, olhando para trás, eu percebo algo profundamente bonito. Os sonhos verdadeiros não envelhecem. Eles podem adormecer por um tempo dentro de nós, mas continuam vivos, latentes, esperando que tenhamos coragem suficiente para voltar a buscá-los. Foi o que eu fiz. Há anos atrás, né? Há 24 meses atrás, né? Eu comecei a fazer a pós e hoje estou cá com meu certificado. Foram anos de estudo, dedicação, desafios e persistências. Houve momentos em que o caminho parecia longo demais. Haja visto que eu tenho 57 anos. Eu voltei a estudar quando meus filhos praticamente estavam formados. Dias de cansaço, dúvidas, obstáculos, mas cada página lida, cada aula assistida e cada conhecimento adquirido me aproximou
daquela menina curiosa que olhava para o mundo com os olhos brilhantes e acreditava que o mistério da humanidade eram os portais para algo maior. E hoje eu sinto que, de certa forma, não conquistei apenas uma pós-graduação. Eu encontrei uma parte de mim mesma. A arqueologia, ela ensina que sob camadas e mais camadas de terra existe uma história, esperando para serem reveladas. E talvez a vida seja exatamente assim. Sobre camadas do tempo, das responsabilidades, dos medos, dos limites existentes. Sonhos esperando para serem desvendados, desterrados. E esta conquista me fez compreender que nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para honrar aquilo que os nossos olhos brilham. Se existe uma mensagem que desejo deixar através desta realização, é esta: querer é poder. Mas não apenas desejar, querer é persistir. É continuar caminhando, mesmo quando o resultado parece distante. É acreditar em si mesma, quando ninguém mais compreende seus sonhos. É cultivar esperança durante anos e anos e continuar regando aquilo que ainda não floresceu. Hoje eu celebro não apenas um certificado, mas a força do sonho que sobrevive ao tempo. Celebro a criança que fui, a mulher que me tornei e a estudante que nunca deixou de existir dentro de mim. Porque os sonhos, eles não possuem prazo de validade. Eles apenas esperam momentos em que decidimos acreditar realmente que é possível. Com certeza é possível. E quando isso acontece, nós descobrimos que o maior tesouro não está escondido em uma pirâmide, em uma cidade perdida ou numa civilização antiga. O maior tesouro sempre esteve dentro de mim, dentro de nós todos, a coragem de continuar, buscando aquilo que amamos. Eu amo história. E eu continuo buscando, aprendendo, descobrindo e me encantando com o mistério da vida. Exatamente como aquela menina que um dia sonhou em desvendar os segredos do mundo. Antigamente a gente pesquisava na coleção Conhecer, na Barça, naqueles livros que vendia nas bancas sobre mistérios, sobre coisas, sobrenaturais, que eles chamavam. Não tinha essa oportunidade de hoje, que não é fácil estudar. Óbvio que não. Requer muita coisa. Requer querer, em primeiro lugar. Certo? A gente se distrai muito com tudo aquilo que tem na internet. Mas se você for buscar realmente, tudo aquilo que você deseja, se torna fácil. Nunca foi tão fácil estudar, gente, como agora, com essa internet, com tanto conhecimento genuíno que tem por aí. Então, eu continuo buscando, aprendendo, descobrindo e me encantando com esses mistérios da vida. Continuo porque ocupa a minha mente, me distrai do cotidiano em si e vai no fundo do meu ser, que é aquilo que eu tanto busquei na vida. Eu dei uma pausa, eu já expliquei aqui, eu fui ser mãe, criei os filhos, aí depois, todo mundo grande, todo mundo crescido, todo mundo criado, todo mundo estudado, aí chegou a minha vez e foi o que eu fiz. E com a graça de Deus estou conseguindo.
certo? Eu terminei essa pós o ano passado, ou no final do ano retrasado. Só que demora um pouco para vir os diplomas, né? E saiu a certificação. E eu tô grata por isso. Depois eu coloco aí o certificado bem bonitinho, tá? Que é mais um papel, você entendeu? O certificado em si é mais um papel. O que realmente importa é o conhecimento, a oportunidade que isso vai me trazer, certo? Além de estar realizada, é uma coisa muito legal e muito bacana. Existem sonhos que nascem tão cedo dentro de nós, que acabam se confundindo com a própria alma, e esse foi um deles. Sonhos que chegam antes mesmo de entender quem somos. Eles simplesmente aparecem. Eu me via vendo mapas antigos, eu adorava mapa. Gente do céu, como eu gostava de fazer mapa. Lembra, tinha a matéria geografia e a gente era obrigado a fazer mapa? Para mim não era obrigação nenhuma, eu adorava, eu fazia mapa à mão, certo? Eu sempre gostei disso, sempre gostei dessa matéria. História, então, nem se fala, certo? Eu gosto de verdade, mas eu gosto de uma parte da história, certo? A parte da civilização antiga, essa parte da história que eu gosto. Da contemporaneidade, nem tanto. Mas agora das coisas antigas, misteriosas, quase místicas, essa eu vou fundo. Certo? E vou trazer muita novidade com isso. Eu quero fazer quadros aqui diferentes, contar história, mitologia. Tá para sair meu certificado de mitologia, contos, né, lendas, ou até aonde vai a realidade e aonde vai o telefone sem fio do povo. Peraí que vai voar minhas coisas aqui. Eu tô aqui no ar livre, fazia tempo que eu não descia, porque não tava podendo, né? Tava reformando aqui o prédio, e aí hoje deu estão lá pra frente, não estão aqui pra trás. Então eu desci. Então, enquanto muitas crianças se encantavam com contos de fada, para mim, o meu sonho era pesquisar sobre civilizações antigas, realmente. Eu sempre gostei disso. E desde menina isso me fascina. Era um mistério para mim. Era misterioso, sabe? E eu gostava disso tudo. Atlântida, para mim era coisa, nossa, povoava minha imaginação. Eu lia sobre aquele continente perdido e me perguntava quantos segredos ainda repousam sob as águas. As pirâmides. Nossa, isso me fascinava de verdade. Então surgiu Indiana Jones. Como eu amava esse homem. Como eu amava os contos. Eu amava aquelas aventuras de verdade. Eu me via naquilo. Eu devia ter uns 12, 13 anos, 14, quando veio o Indiana Jones. Uns 13 anos, mais ou menos. Nem isso. E eu assistia e sonhava. Sonhava em percorrer todo aquele deserto, todas aquelas aventuras. Para mim era o máximo aquilo. Era o máximo de verdade. Até depois eu vou colocar aqui o fundo. Agora eu tô na live, não pus fundo. Mas na hora que eu for colocar em clipe, eu vou colocar a música do Indiana Jones, gente. Porque marcou a minha vida isso. É um marco. Eu tô relatando aqui um marco. Você entendeu? Eu tô relatando aqui uma realização pessoal. E a gente nem sempre segue imediatamente na direção dos sonhos, mas ele veio, ó, depois de quantos anos? Ele veio. Na verdade, ele veio, tá aqui, ó, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, universo, por mais essa conquista. É uma coisa que estava guardada, mas que nunca foi esquecida. E hoje eu compreendo que os sonhos verdadeiros, eles não vão morrer. Eles só esperam, eles ficam lá, amadurecendo, adquirindo coragem, esperando que estejamos prontos. Não é? Não tem um ditado que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? É isso aí, gente. Sabe? Anos se passaram. A menina cresceu, não é verdade? Eu tô aqui, ó. Tornou-se mulher, esposa, mãe, filha, estudante, tudo isso, né? Uma buscadora de conhecimento. Eu sou uma buscadora de conhecimento, eu gosto, isso agrega. Eu acredito que seja o empoderamento
feminino. Estude, persista, enfrente os desafios. É o que eu posso falar. Enfrente os desafios. A gente atravessa cansaço, supera limites. E hoje eu recebo a minha certificação, certo? Depois ela já veio a semana passada. É que eu fui imprimir em papel bonito, né? Em arqueologia e patrimônio. Patrimônio, eu já trago aqui todos os lugares que eu vou, eu coloco as igrejas que eu vou, que eu adoro igreja, certo? Eu adoro igreja. Quando eu vou na igreja, eu conto a história. Se vocês entrarem na minha outra rede social, eu tenho 365 dias de santos católicos. Se vocês forem fazer uma busca na minha página, na outra plataforma, 365 dias de santo católico. História, patrimônio, a oração, a devoção, certo? Eu tenho tudo isso guardado lá, tá? Como se fosse um diário. Um diário. Qualquer dia eu começo novamente, né? Quando eu senti no coração. Eu acredito que eu comecei no São João, de anos e anos atrás, na outra plataforma. E eu fui de São João a São João. Eu fiz todos os santinhos, tá? Mártires, santos. Eu escrevi sobre a história de todos eles na outra plataforma. Quem quiser ir lá vasculhar, tá lá. Então, é fé nos nossos sonhos, fé no tempo, fé nas chamadas da alma, porque a arqueologia me ensinou algo que ultrapassa qualquer sala de aula. Ela me ensinou que aquilo que possui valor permanece. Eu amo museu, adoro museu, gente. Quer me ver feliz é ir na livraria e no museu. Eu adoro tudo isso. Eu tento ir nos lugares que chamam a cultura, certo? Que chamam a cultura e que vai agregar a alguém conhecimento. Porque se for para falar balela, eu nem abro aqui a live, na verdade. Se for para falar besteira, eu nem abro a live. Eu gosto de agregar conhecimento. Para isso que eu acho que eu vim no mundo, para agregar conhecimento. Fiquei muito tempo parada de dar aula, muitos anos parada de dar aula. Meu ramo foi para outro lado, você entende? Mas aí depois eu voltei. E eu ainda tenho um sonho. Eu tenho um sonho latente dentro de mim. Que um dia eu compartilho com vocês. Que eu ainda não consegui. Mas eu tenho certeza absoluta que vai chegar o momento de eu concretizar esse feito. Que vai agregar muito conhecimento a todos. Não só aqui na página, não só no virtual, mas presencialmente. Eu chego lá, vamos indo. Eu sei que é muito mais fácil todo mundo estar aqui, né? Falando, conversando, adquirindo conhecimento, mas também o presencial vai muito da troca humana. E isso não tem comparação com nada. A gente chega lá, se Deus quiser. Então hoje eu sinto que não escavei apenas uma história dos povos antigos. Eu escavei a minha própria história. Removi camadas e camadas e camadas de dúvida. Retirei pedras de limitação, afastei os escombros das crenças que diziam que era tarde demais. Nunca é tarde demais. Eu encontrei algo precioso. Eu encontrei a menina que ainda vive dentro de mim. Encontrei a sonhadora, a buscadora. Eu encontrei a alma que jamais desiste de acreditar. Porque ela prova que o tempo não destrói aquilo que nasce para florescer. O tempo apenas prepara. Hoje compreendo que querer é poder. Mas não aquele querer superficial que nasce da vontade passageira. Falo daquilo lá de dentro, aquele querer que atravessa décadas, aquele querer que permanece vivo mesmo quando tudo parece distante.
daquele querer que ora em silêncio, que espera, que confia, que continua caminhando, mesmo sem enxergar o destino final. Isso se chama fé, viu? Fé, eu tenho bastante. E ainda está aí, talvez coberto pela poeira dos anos, talvez escondido sob as exigências da vida, talvez esquecido em alguma parte do meu coração, mas ele ainda existe. E quem sabe se não seja o momento de escavar a sua própria alma e reencontrar aquilo que o universo, que Deus e a própria vida plantaram dentro de você. Mas acima dela, né, acima de tudo isso, acima da certificação, eu celebro a felicidade de um sonho. Eu celebro a menina que acreditou, eu celebro a mulher que persistiu e agradeço a Deus, ao Divino Criador, por me mostrar que nenhum sonho colocado em nosso coração é em vão. E agora, né, em algumas preciosas palavras, né, eu agradeço. Gratidão, Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Alguns apenas persistem há mais tempo, que é o nosso sonho, o nosso tesouro mais revelador por toda a nossa jornada de conhecimento. E no fundo, uma jornada que retorna para casa. E hoje, através da arqueologia, eu encontrei mais um caminho de volta para a minha própria alma. E se existe algo que essa jornada me ensinou, é que o verdadeiro empoderamento não está apenas nas palavras que pronunciamos, mas nas escolhas que fazemos todos os dias. Uma mulher se fortalece, eu gosto de falar para as mulheres, né? Principalmente para as mulheres 40, 50 a mais. Porque a gente acaba deixando de lado, assumindo outros papéis, mas que a gente tem que voltar a almejar, a querer aquilo que ficou para trás. Foi o que eu fiz, gente. Eu fui à luta. Depois dos 50, eu fui à luta. Uma mulher, ela se fortalece quando estuda. Uma mulher se transforma quando aprende. Uma mulher amplia seus horizontes quando decide investir em si mesma. Conhecimento não ocupa espaço. Ele abre portas, ilumina caminhos e nos permite enxergar possibilidades onde antes víamos apenas limites. Viemos em uma época extraordinária. Nós vivemos essa época extraordinária, onde nunca na história da humanidade o conhecimento esteve tão acessível. Bibliotecas virtuais inteiras cabem na palma da mão, no celular. Cursos, palestras, documentários, pesquisas, universidades, artigos e coisas diversas no campo do estudo, no campo do conhecimento. Está aí na internet. Aquilo que antes exigia longas viagens, recursos financeiros que poucos possuíam. Hoje há essa disponibilidade para quem cultiva curiosidade, disciplina e vontade de aprender. Por isso, não desperdice seu tempo alimentando distrações que não acrescentam nada à sua caminhada. Não entregue suas horas preciosas ao vazio dessa internet que também, às vezes, deixa a desejar. Não entregue o seu tempo. Não fique assim,
Vá buscar conhecimento. Eu falo todo dia isso, gente. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Direcione energia para aquilo que expanda sua consciência, fortaleça sua mente e nutre sua alma. É o que eu faço todos os dias da minha vida. Pesquise, leia, questione, estude, aprenda algo novo. Desenvolva habilidades, descubra talentos adormecidos. Permita-se crescer intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. A evolução, ela não acontece por acaso. Ela acontece quando decidimos todos os dias dar um pequeno passo na direção do que desejamos nos tornar. Eu sempre quis vir aqui falar, vim aqui passar conhecimento. Eu tive que me superar, porque eu tinha medo da tela. Eu não falava em público. Eu tive que fazer um tratamento de verdade, para desbloquear meu chakra laríngeo. E hoje eu estou aqui, falando, conversando. Certo? Preciso da minha cola? Preciso, porque eu tenho déficit de atenção. Eu tô aqui, daqui a pouco eu tô lá no pensamento, entende? Mas a gente vai indo. Vai indo, ó. Tô com meu telefone, eu tive que desligar. É isso, gente, que eu trago aqui para vocês. Continuem avançando. Eu sou a prova viva de que nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para realizar um sonho. E nunca é tarde para recomeçar a vida. Eu estou recomeçando a minha vida na maneira da maternidade. Meus filhos cresceram, não precisam mais de mim. Já estão casados. Só tenho uma solteira, mas que também, na verdade, já está no caminho. Estudados, trabalham, não dependem mais de mim. Não sou eu que levo na arte marcial, eles vão sozinhos. Então, tudo isso, para mim, é novo. Eu estou me reinventando como mãe, como pessoa, certo? E isso, eu tenho, como que fala, ocupado meu tempo, porque eu também sou humana, eu também estou sentindo o meu ninho vazio. Mas eu estou me superando dia a dia. Me reinventando, eu e meu marido como casal, 32 anos de casado, certo? É tudo novo, tudo, sempre casa cheia, agora casa vazia. Então, tudo isso requer aprendizado diário. Então, foi tudo novo para mim. E tá vindo todas as certificações dos cursos que eu já comecei há tempos atrás, entende? Então, tá vindo tudo isso. E eu vou tirar o melhor de mim para passar para vocês em conhecimento. Eu só abro essa tela para contar aonde eu vou passear, porque sempre é uma coisa de turismo, sempre é uma coisa de conhecimento que vai agregar alguma coisa a alguém. Nunca a coisa a esmo, uma bobeira falada. E nem um achismo. Certo? Então é isso, gente. Continuem avançando, continue crescendo, continue construindo a sua melhor versão. Porque quando uma mulher investe em seu conhecimento, ninguém pode tirar dela esta conquista. O conhecimento transforma a visão, fortalece a confiança, amplia horizontes e se torna uma luz que a acompanha por toda a vida. Ninguém tira conhecimento da gente. Conhecimento é poder. É poder de verdade. E eu agradeço ao universo, agradeço a Deus, agradeço, gratidão por eu ter chegado até aqui. Vou trazer mais novidades, eu não paro de estudar, gente. Eu não paro de estudar. Tem mais certificações para sair, eu estou numa pós de terapias integrativas e vou continuar estudando. Para quê? Para trazer melhor conhecimento, para empoderar mulheres, certo? Com arte-terapia, com autoconhecimento, com filosofia, com ciência da felicidade,
com mitologia, com arqueologia, e vamos indo. Vamos evoluindo com espiritualidade. E que cada curso concluído, cada livro lido, cada descoberta e cada desafio superado seja degraus na escada da sua evolução. E que você nunca se esqueça de honrar aquela menina curiosa que olhava para o mundo com admiração e sonhava desvendar seus segredos. Foi ela, lá no passado, né, que plantou essa semente de hoje, que floresce e que realiza. E então, o que eu tenho a dizer a vocês? Continue buscando, continue estudando, continue questionando e continue crescendo. Pois a alma que aprende nunca envelhece, ela se expande. E talvez a verdadeira sabedoria seja justamente essa: compreender que não chegamos ao conhecimento para nos sentirmos maiores do que os outros, mas para nos tornarmos instrumentos mais conscientes de luz, amor e serviço de transformação. E que os meus estudos continuem sendo pontes, que a minha história continue sendo inspiração e que a minha caminhada continue revelando tesouros, e não apenas nas páginas de livros ou também nas profundezas da minha própria alma, certo? Mas aqui na internet, passando adiante conhecimento, sabedoria, certo? E como a gente adquire sabedoria e conhecimento? Estudando. Não tem outra maneira, tá? Força de vontade, gente. Força de vontade. Porque ficar com o dedinho aí, passando e rolando pra cima e só vendo dancinha, isso não leva nada a lugar nenhum. Então vamos aproveitar a internet. Aproveitar tanta gente boa que tem nessa internet falando. Tem muita gente que agrega. Muita. Eu não posso ficar falando nome aqui por conta de que, né, a gente é barrado. Mas tem muita gente boa nesta internet que fala de graça. Só o de graça já vale a pena. Tá? É isso aí. Gratidão a todos, gratidão ao universo. E que nunca falte aquilo que move os grandes buscadores, a capacidade de maravilhar-se diante da vida. Os sonhos que nascem na alma não conhecem prazo de validade. Eles aguardam pacientemente o momento em que a coragem encontra a oportunidade e transforma a esperança em realidade. É isso aí. Gratidão a todos vocês pelos corações, por estarem aqui comigo. Gratidão. Eu vou agora fazer os clipes dessa live, porque ela não desce inteira, e vou colocar pelas mídias por aí, principalmente no meu canal. E eu convido a todos a conhecerem o meu canal, tá? Porque tem muita coisa legal, muita. E olha, gratidão pela goiabeira que está atrás de mim aqui, tá bom? Voltei aqui no meu posto. Mas o que acontece? Estava reformando. Agora eles passaram para a parte da frente do prédio, então esqueceram aqui, ó. Agora aqui está livre de novo. Então eu acredito estar fazendo a live daqui de baixo. Beijo na alma de todos vocês. Fiquem com Deus. Gratidão, universo, por mais essa conquista.